Bíblia, em Jó, o Senhor tem uma palavra ao nosso coração nessa manhã. Jó 42, somente o versículo 2, que diz assim: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus querido, te louvamos mais uma vez por esta oportunidade. Queremos bendizer ao teu nome, glorificar ao Senhor, porque nós sabemos que o Senhor se faz presente aqui neste lugar. Deus, a tua palavra, ela exorta, mas ela também traz consolo ao nosso coração. Ela sara a ferida, ela levanta, Senhor, o caído e o necessitado. E nesta manhã, Senhor, dependente do Senhor, nós te clamamos, Senhor, unindo a nossa oração, fala conosco, palestra o nosso coração, vem sobre o nosso meio, Senhor, já foi clamado, já foi pedido aqui nesta manhã, Senhor, sobre, Deus querido, a liberdade do teu Espírito no meio da tua casa. Faz, Senhor, segundo aquilo que lhe apraz, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Falar da vida de Jó, eu entendo que é muito difícil. Eu confesso que eu nunca ministrei a respeito dessa passagem. E houve um tempo que o Espírito Santo de Deus me convidou a ler esse livro. Eu não sei os irmãos, mas às vezes a gente, antemão a certas situações, o Espírito Santo começa a te incomodar, a fazer a leitura de um respectivo livro, de alguma passagem, e ele já começa a ministrar no seu coração e começa a te preparar sobre aquilo que você vai passar. E uma certa feita, o Senhor começou a me incomodar para ler o livro de Jó, e eu falei, eu não vou ler o livro de Jó. Como se isso dependesse, como se isso fosse evitar em algum momento. Eu não estou aqui querendo dizer que eu estou passando e sofrendo como Jó sofreu. Mas é para a gente saber como passar mediante as dificuldades. Para a gente saber e como agir diante do Senhor com sabedoria. Não que isso vai prevenir ou evitar o nosso choro, o nosso lamento, mas você vai passar com mais maturidade, com um aprendizado diferente daquilo quando a gente passa cru, sem saber o que fazer ou o que agir. E há um tempo o Senhor tem palestrado muito ao meu coração a respeito dessa passagem, a respeito especificamente desse versículo. E falava da vida de Jó, a gente não pode deixar de dizer quem Jó era e de como o Senhor era diante do Senhor, de como ele era diante do Senhor. A Bíblia diz que Jó era um homem sincero, reto e temente a Deus e se desviava do mal. Jó era um homem que tinha 7 filhos, 3 filhas, tinha uma mulher e tinha muitos bens materiais. Mas quando o Senhor, Deus, vai dar testemunho da vida de Jó, o Senhor não fala daquilo que Jó tem. O Senhor fala para Satanás o que Jó é. E o Senhor diz que Jó, ele é um homem temente a Deus, que se desviava do mal, homem sincero e homem reto. Mais à frente também vai dizer que Jó, ele costumava ofertar sacrifícios ao Senhor pela vida dos seus filhos. E isso não era porque os seus filhos haviam cometido, é porque ele pensava que talvez, porventura, seus filhos pudessem ter pecado diante do Senhor. Então a gente começa a entender que Jó, ele era um homem sincero, reto ao Senhor, e ele tinha uma preocupação com a sua casa. Então, quando eu olho para Jó, eu entendo que ele é aquele homem, aquele irmão que parece estar sempre ali na brecha pela sua família. Sempre ali disposto pelos teus, pela tua casa,
clamando, não só fazendo o que ele pode fazer com as suas mãos, mas também clamando ao Senhor, porque ele sabe que o socorro vem do Senhor. Mas, infelizmente, a vida desse homem é tomada por tamanhas tragédias, tamanho caos, e Satanás vai diante do Senhor, e ele diz para o Senhor que Jó, ele era o que ele era, porque ele tinha tudo o que ele tinha. Satanás alegou ao Senhor que Jó só era fiel e só era temente a Deus pelos bens materiais. E Jó sabia, e o Senhor sabia que não era por isso, então o Senhor autoriza que Satanás toque em tudo que Jó tinha. E Satanás vai, faz tudo o que fez. E Jó, temente ao Senhor, um homem reto, como o próprio Senhor disse que ele era, ele diz: nu saí do ventre da minha mãe, e nu retornarei para lá. O Senhor, aquele que me deu, e é o Senhor quem tomou. A gente está falando aqui de uma confissão em um dado momento que Jó não sabia que o próprio Senhor tinha dado a liberdade de Satanás agir ali na sua vida. Jó entendia que todo aquele caos, que todo aquele sofrimento provinha da própria mão de Deus. Mas ainda assim, Jó se mostrou submisso à vontade de Deus, pronto a aceitar aquilo que o Senhor quisesse fazer. Novamente, Satanás vai à presença de Deus e diz que Jó não pecara diante do Senhor, Jó não negou ao Senhor, porque o homem, ele teme pela sua vida. Ou seja, Jó não estava preocupado com o material, mas pela vida dele ele temia. Então, Satanás estava certo de que, ao tocar na vida, seria o fim de Jó. E o Senhor novamente permite, e Satanás sai e toca na vida de Jó, e Jó é tomado por feridas, chagas, e eu sei que você sabe dessa história, e ali começa novamente outro sofrimento na vida de Jó. E ele se mostra novamente, a princípio, tão disposto, porque quando a sua mulher diz que é para ele negar ao Senhor e morrer, amaldiçoar o próprio Deus e morrer, Jó diz, tão disposto, se podemos receber o bem do Senhor, por que não o mal? Mas se você for olhar na palavra do Senhor mais adiante, a partir do capítulo 3, já começa a se revelar um outro Jó. Aquele Jó que estava tão esperançoso, aquele Jó que tinha tantas palavras para confortar a si próprio, ele começa a esmorecer diante das aflições e diante das adversidades. A partir do capítulo 3, Jó começa a amaldiçoar a sua própria vida, amaldiçoar o dia que ele nasceu e até a própria mãe que o amamentou. E neste momento, o que me chama muito a atenção é pensar que a verdade é que quando começamos a passar por certas adversidades, nós ainda estamos sobre um treinamento, um ensinamento, que nós vamos aderindo diante da caminhada, sabe? Daqueles ensinamentos que você vai adquirindo na escola bíblica dominical, no círculo de oração, na consagração que você vem, e que você precisa confiar e que você precisa acreditar. E você vai acreditando o começo da luta e da dificuldade, do sofrimento. Você vai acreditando que a verdade é essa. Mas à medida que os dias difíceis, eles se prolongam, à medida que a adversidade da sua família, da sua casa, eles vão se estendendo, e aí você também começa a questionar ao Senhor. E aí não basta você meditar em Romanos capítulo 8, 28, que diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus,
que tudo contribui juntamente. E aí você medita, você lê, e você sabe que tem contribuição, porque diferente de Jó, eu e você sabemos que vai ter contribuição da parte do Senhor. Alguma coisa vai vir sobre a sua vida. Alguma coisa você vai colher mediante aquilo que você está passando, mediante ao choro, mediante a viver os pensamentos que você não planejou para a sua vida. Mas aí você pensa que só isso é muito pouco para continuar perseverando. E parece que isso não basta. Você quer palavras mais específicas, você quer ouvir o próprio Deus dizer para você qual é o motivo. E por que você está vivendo aquilo que você não esperava viver? Por que você está passando pela adversidade que você não esperava passar? E às vezes falamos até como Jó. Falamos das nossas qualidades diante do Senhor. Como somos tão retos, como fazemos tantas coisas, ó Senhor. Será que mereço passar por isso? Será que mereço mesmo estar tanto tempo à espera desse milagre? Quantas vezes estou aqui diante do Senhor esperando e às vezes, irmãos, parece que vai terminar. Parece que o dia mal vai chegar ao fim, mas quando de repente, parece que nada acontece segundo aquilo que você planejou. Novamente você permanece caminhando no mesmo caminho. Você continua intercedendo por aquele que não vem com você. Você continua orando por aquele filho que está distante da casa do Senhor. E você questiona o Senhor, por quê, Senhor? Por que tanto tempo? E as nossas indagações, elas vão aumentando. E a verdade é que por um dado momento, nós pensamos que o nosso Senhor parece ser tão cruel como Jó pensou. Que as mãos do Senhor eram as próprias mãos que o feriam. E aí parece que vai findar e que você vai morrer daquele jeito. Porque foi isso que Jó acreditava. No capítulo 7, Jó pede que deixe ele em paz. E que ele só queria morrer em paz. É porque diante de tanta caminhada, diante de tanto tempo mediante a uma espera, a esperança ela desfalece. E você olha para um lado e você olha para o outro e você não consegue encontrar mais nada. E o que vai só aumentando são os porquê e os porquês diante do Senhor. Mas a gente também, quando pensa diante dessas aflições, quantas frustrações nós vamos acumulando. Quantas frustrações, quantos planos que fizemos e eles não vão se concretizando. E o que Jó mais queria mediante aquele momento da dificuldade, da adversidade, eu acredito que é o que todos nós queremos. Em qualquer momento difícil que nós venhamos passar diante do Senhor. Não importa o que Ele fala, não importa o que Ele venha a falar, mas o que nós queremos é ouvir a sua voz. É ouvir o ecoar da sua voz através da tua palavra, através de um louvor, mas a gente quer saber que é Ele quem está falando. Porque a voz do Senhor, ela acalenta o nosso coração. Ela traz conforto para a nossa alma. Ela nos dá a certeza de que nós não estamos só. E que Ele está conosco. E ainda que Ele não responda aquilo que eu gostaria de ouvir. Mas a voz ecoa sobre os nossos ouvidos e o nosso coração é confortado. E a gente recolhe a nossa insignificância assim como Jó recolheu a sua.
E a gente confessa a soberania daquele que nos chamou. A soberania do Todo-Poderoso, daquele que fundou o mundo. Daquele que controla todas as coisas e daquele que nos sustenta, daquele que nos concebeu na madre das nossas mães. Ouvir a voz dele nos traz refrigério. E mediante a toda aquela dor, o Senhor responde às indagações de Jó. O Senhor não traz a resposta que Jó queria ouvir. O Senhor não diz para ele qual era o motivo do seu sofrimento. E nem o porquê ele estava passando por tudo isso. Mas o Senhor traz respostas em formas de pergunta, revelando a sua grandiosidade, demonstrando o seu poder sobre a vida de Jó. E aquilo que Jó ouvia falar a respeito do Senhor, ele pôde ver quando o próprio Deus falou para ele tudo que o Senhor tinha feito, tudo que o Senhor era. E a partir desse momento, Jó responde através desse versículo que a gente leu. Então Jó reconhece e Jó diz diante do Senhor: bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus planos eles podem ser frustrados. E observe que quando Jó fala a respeito desse versículo, eu sei que a gente pensa o seguinte: que bom que nenhum dos planos do Senhor ao meu respeito vão ser frustrados. Que bom que tudo aquilo que Deus falou que cumpriria em minha vida, ainda que pareça que não vai acontecer. Mas quando Jó diz isso aqui, vai além do que aquilo que de bom poderia acontecer na sua vida. Isso inclui as adversidades, isso inclui o dia mau. Jó estava querendo dizer que ele compreendia que tudo aquilo que ele passou, tudo aquilo que ele viveu, adivinha dos pensamentos do Senhor. E se o Senhor achasse que ele tinha que passar ou que ele não teria que passar, ele entendia porque os pensamentos do Todo-Poderoso não podem ser frustrados. A vontade dele é quem prevalece na nossa vida. Ele tem o domínio, ele tem o controle. Nós fazemos planos e muitos dos nossos planos muitas das vezes não se concretiza. Nós idealizamos tantas coisas, programamos o nosso futuro e às vezes, como o Felipe aqui já testemunhou a respeito da vida dele, da esposa, algumas coisas saem do curso daquilo que nós pensamos que seria. Mas os planos do Senhor não saem. Os planos do Senhor ao nosso respeito, ele permanece. E quando Jó diz isso aqui, é que ele estava querendo dizer entre linhas: eu entendo a soberania do Senhor, entendo que esse é o Senhor é o dono do tempo, e é Ele quem vai determinar o tempo, os planos em que nenhum dos seus planos, o tempo em que Ele vai determinar se o tempo é de choro, se o tempo é de riso, se o tempo é de plantar ou se o tempo é de colher. E é você estar disposto a entender que mediante a soberania dEle, nenhum desses planos serão frustrados. Eu sei que falar assim assusta um pouco, em saber que se a gente puder escolher, a gente não quer viver as adversidades. A gente não quer. A gente quer rir, a gente quer gozar da alegria. E ainda que a gente saiba que existem as contribuições e que isso vai nos favorecer, isso vai contribuir, mas a gente não quer. Mas eu quero te dizer nessa manhã, continue perseverando diante do Senhor. Não deixa que as adversidades, não deixa aquilo que você tem visto dentro da tua casa,
o tempo que você tem vivido diante dessa situação, esmoreça as suas forças e tome a alegria que o Senhor tem te dado nesta caminhada. Continue acreditando que os planos do Senhor a respeito da tua casa não serão frustrados. E ainda que o plano dele no momento pareça que é para você chorar, mas haverá o tempo de riso sobre os teus lábios. Em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, diz: bem sei eu os pensamentos que penso, diz vós, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, independente de qual seja o pensamento do Senhor ao seu respeito neste momento, se é para sorrir ou se é para chorar, o pensamento é de paz. E é o nome dele que será glorificado. É o nome dele que será exaltado na sua vida e na vida da sua casa e da sua família. É porque a gente não compreende os caminhos do Senhor. Porque como Isaías diz, como o próprio Senhor diz em Isaías, os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Os caminhos do Senhor também são mais altos do que os nossos caminhos. A nossa compreensão humana não consegue entender os caminhos que o Senhor utiliza para cumprir aquilo que Ele disse que cumpriria sobre as nossas vidas. E às vezes os caminhos parecem ser tão difíceis que parece que você não vai chegar. Mas eu permaneço nessa palavra em dizer: o pensamento do Senhor ao seu respeito é pensamento de paz, e confia no Senhor. Confia naquele que te chamou. Acredita que Ele não te deixará nesta caminhada, porque a vontade das vezes é desistir e é de parar. Às vezes, irmão, a vontade nem é de retroceder, nem é de voltar atrás. Porque eu não sei aqui em relação aos irmãos, mas eu sei de onde o Senhor me tirou. E quando eu sei que muitos daqui também sabem de onde o Senhor os arrancou. E a gente não quer voltar atrás, a gente não quer voltar para aquele lugar. Mas às vezes falta tanta força que você também não consegue caminhar. E você também não consegue prosseguir. E você só consegue parar e questionar e questionar. Mas que nesta manhã você creia que as boas mãos do Senhor estão sobre a sua vida e sobre a vida da sua casa. As mãos do Senhor estão sobre a sua vida. O Senhor segura sobre as tuas mãos e te diz: não temas que eu sou contigo. Não temas que eu sou com a tua casa. Eu te ajudo, eu te sustento, eu te fortaleço. Pode parecer que você só vai chorar, mas o momento do riso vai chegar sobre a tua família. Os pensamentos que tem ao teu respeito, as promessas que fiz sobre a tua casa, essas promessas permanecem fiéis. O Senhor não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor nesta manhã renova as promessas dele sobre a tua vida. Traz a lembrança, a memória ao teu coração, aquilo que pode te dar esperança, e diz: não temas, caminhe e prossiga mediante a palavra do Senhor. O Senhor é aquele que te sustenta. O Senhor tem paz sobre a tua vida e sobre a vida da tua casa. E neste momento eu gostaria de convidar os irmãos para se colocar de pé. Eu quero te convidar a orar ao Senhor nesta manhã. Eu não sei qual tem sido o seu trajeto até aqui. Talvez você entenda que você pode fazer uma caminhada melhor.
que você não seja levado pelaquilo que você vê, mas pelaquilo que você crê mediante a palavra do Senhor. Que as suas esperanças, elas sejam renovadas na manhã deste dia. E se por algum momento você está sendo arrastado junto com a multidão, você só está indo e nem sabe por que está indo. Você tem ido tão sem propósito e que você nem sabe como que você tem chegado até aqui. Mas que nesta manhã, ainda que você tenha olhado tudo isso, e isso parece que as coisas têm feito perder o sentido na sua vida, mas que você nessa manhã, você reconheça mediante ao Senhor que a sua fé precisa ser renovada, a sua esperança restabelecida diante do Todo-Poderoso. E que Ele renove as suas forças. E que essa caminhada não seja só uma caminhada de questionamento, de perguntas, de reclamações, de indagações. Mas que você aproveita o processo que você precisa viver. Porque às vezes você vai ter que passar. Porque quando o Senhor fala dessa forma com o povo de Judá, quando foi levado ao cativeiro ali em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, quando o Senhor dá essa resposta, quando Jeremias escreve esta carta para esse povo, é porque não tinha jeito, eles teriam que ficar os 70 anos cativos naquele lugar. E o que o Senhor diz ali naquela carta é que eles precisavam entender que ficariam os 70 anos, não sairiam antes dos 70 anos, mas eles precisavam constituir famílias, levantar casas, precisavam plantar, colher, eles precisavam levar uma vida normal. E não dava para eles só se revoltar por estarem cativos. Eles precisavam entender que eles precisavam ali aceitar aquela situação, procurar a paz naquele lugar e permanecer caminhando, vivendo, tomando as suas vidas, as suas decisões, fazendo as suas escolhas. E aí o Senhor os conforta e diz: porque depois, se passados os 70 anos, o Senhor iria resgatar aquele povo. Então o Senhor diz: confia, pode confiar, porque eu sei o pensamento que tenho ao seu respeito, ao respeito de vós, diz o Senhor. Eu sei que parece muito tempo, passaram os 70 anos aqui, mas olha, confia, porque o pensamento que eu tenho ao seu respeito é pensamento de paz, não é pensamento de mal, é pensamento de paz. E é para dar o fim que vocês querem, é para tirar do cativeiro, vocês irão sair daí. Então confia, porque é as mãos do Senhor que os arrancará deste lugar. Só não fique parado, só não deixe de viver, só não deixe de crescer, não deixe de plantar, não deixe de colher dos frutos que você está plantando. E eu quero te convidar a orar ao Senhor. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai. Ah, Senhor bendito. Que tudo o Senhor é aquele que conhece nenhum dos seus planos os nossos corações. Podem se frustrar. Senhor, conhece as nossas forças, as nossas limitações, a nossa humanidade. Tudo isso é conhecido diante do Senhor. Às vezes falhamos nos nossos questionamentos. Às vezes somos tão injustos diante do Senhor. Os nossos olhos são tão maus, às vezes, diante de Ti. Nos vemos como tão carrascos. Mas queremos Te pedir perdão, meu Senhor amado, nesta manhã. Porque reconhecemos que o Senhor tudo pode.
Confessamos a tua grandiosidade, reconhecemos o teu poder sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Ah, Senhor, e confiamos na paz do Senhor sobre o nosso lar. Continua conosco, Senhor, segura sobre as nossas mãos, nos dá resistência, Senhor, para caminhar diante de Ti. Nos dá, Senhor, sabedoria e graça para perseverar diante da Tua face. Não nos deixa, Senhor da glória, parar, Senhor amado. Não nos deixa retroceder, não nos deixa olhar para trás, Senhor da glória. Ah, Jesus, restabeleça a nossa fé nesta manhã. Deus querido, em nome de Jesus, que a nossa esperança seja renovada em Ti. Deus querido, Deus poderoso, os nossos olhos hoje Te veem melhor do que Te víamos quando começamos a caminhar contigo, porque temos experiência, porque sabemos quem Tu és, Senhor amado, mediante aquilo que Tu já tem se revelado, Senhor, para a Tua casa. Então, meu Senhor da glória, que esta fé seja renovada, que a Tua força, meu Senhor, esteja sobre a nossa vida, no nome de Jesus. Continua conosco, Senhor da glória. É o que Te pedimos, Senhor, e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Glória a Deus. Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Glória a Deus. Quantos querem agradecer a Deus pela vida da professora, psicóloga, né? Valesca, tem nos ajudado muito aqui na igreja. Você está feliz e recebe essa palavra com alegria no seu coração? Diga amém.